O mundo está de olho no Oriente Médio. De um lado, Israel, uma democracia vibrante, cercada de inimigos no Oriente Médio. Do outro lado, o Irã, uma teocracia xiita autoritária que ameaça a estabilidade global há décadas. Hoje vamos falar sobre o embate entre esses dois países, sobre a perspectiva de quem acredita na liberdade, na soberania e na civilização ocidental. Seja bem-vindo ao canal e já deixa o like e se inscreve, porque aqui a gente vai falar a verdade sem nenhum filtro. Bora pro vídeo. Para eu poder te explicar do porquê essa guerra está acontecendo, eu preciso te explicar o histórico dela. Então presta atenção. A Revolução Islâmica do Irã, de 1979, foi um dos eventos mais marcantes do século XX, mudando radicalmente o cenário político do Oriente Médio. A Revolução Islâmica nada mais foi do que a derrubada do Shah Reza Pahlavi, que era monarca pró-ocidente do Irã, e a implantação de uma república islâmica liderada pelo Ayatollah. Antes de 1979, o Irã era uma monarquia pró-ocidente, que ali vivia o capitalismo como sua forma de sobrevivência e também a liberdade tanto para as mulheres quanto para as pessoas que ali habitavam. E hoje, totalmente ao contrário do que se vivia naquela época, se implantou o regime do Estado Islâmico, onde a cultura e a ideologia que foi implantada já não tem mais total concordância dos seus cidadãos. E hoje, o sistema que funciona, o Estado Islâmico, está caindo por terra, principalmente por conta da discordância do seu povo. Claro, existe um interesse geopolítico. O Irã, por exemplo, tenta ser hegemonia no Oriente Médio no meio de outras nações, como Síria, Iêmen, enfim. Já Israel tenta sobreviver há séculos no meio de tantos inimigos, sendo a única democracia do Oriente Médio. E existe não só os interesses geopolíticos, mas os interesses internos e externos. A Rússia e China têm interesse em enfraquecer o bloco ocidental, por exemplo. Os Estados Unidos e a Europa estão divididos. Parte da esquerda ocidental adota uma visão relativista. Fato é, a esquerda global muitas vezes coloca o agressor e o agredido no mesmo patamar moral. Mas como podemos comparar um regime que enforca opositores com uma democracia onde até árabes muçulmanos têm cadeira no parlamento? Com certeza existe a defesa de princípios em todas as guerras. Israel, por exemplo, como um Estado democrático formado, inclusive, por maioria de judeus, tem total direito de se defender, inclusive de um Estado que é o Irã, aonde não tem democracia e é um Estado totalmente totalitário, que inclusive não tem aceitação da sua própria população. E com certeza, condenar o radicalismo islâmico é uma defesa e é uma clareza sobre a liberdade de expressão do mundo ocidental como um todo. Se o Brasil, por exemplo, não se impor a favor de Israel, a favor do Ocidente, nós estamos apoiando o outro lado, que é o Estado Islâmico, que é o islamismo e a morte dos cristãos e dos judeus, que é o que os extremistas xiitas pregam. E nós sabemos que aqui no nosso Brasil, o presidente Lula, ele é totalmente a par dessa guerra e com certeza não vai ser a favor de Israel, muito pelo contrário, assim como o próprio Macron, que é de esquerda e que já declarou apoio a Israel. Lula, que é de esquerda, deveria fazer a mesma coisa, mas aparentemente não vai declarar e não vai fazer ou falar absolutamente nada. Falando agora sobre questões militares, poder aéreo inclusive, Israel lidera no quesito tecnologia. São cerca de 611 aeronaves, incluindo 45 caças F-35I, 174 F-16 e mais de 60 F-15s. Além de helicópteros de ataque e centenas de drones de combate de última geração. Já o Irã opera cerca de 551 aeronaves, com cerca de 186 caças, em sua maioria modelos antigos e menos eficazes em cenário de guerra moderna. Agora o que preocupa o mundo inteiro, não só Israel e não só o Irã, mas como funcionaria uma guerra se fosse uma guerra nuclear. Aqui existe um grande diferencial. Israel é considerada a única potência nuclear do Oriente Médio, com estimativas de 90 a 400 ogivas nucleares prontas para uso imediato. O país possui cerca de 90 mísseis balísticos Jericó-2, com alcance de até 1.500 km, e um número não confirmado do moderno Jericó-3, com alcance de até 6.500 km. Ambos os mísseis são capazes de transportar ogivas nucleares. Essas armas podem ser lançadas por terra, ar ou mar.
graças também aos caças F-15, F-16 e F-35, e ao submarino Dolphin. O arsenal israelense inclui ainda mísseis de cruzeiro de alta precisão, drones altamente tecnológicos e vasta frota de bombas guiadas. O Irã não possui ogivas nucleares confirmadas, mas já acumulou cerca de 400 quilos de urânio enriquecido a 60%, suficiente para fabricar até 9 bombas nucleares caso avance a militarização. Possibilidade que motivou o ataque de Israel desta sexta-feira no arsenal convencional. Teherã aposta em mais de 3 mil mísseis balísticos de diferentes alcances, como Shabat 3, Segil e Khorassan e Kian, alguns com alcance de até 2.000 quilômetros, além de 1.517 lançadores múltiplos de foguetes, milhares de foguetes convencionais e drones de ataque, que já provaram capacidade de atingir alvos em Israel, inclusive em ataques realizados no ano passado em retaliação ao ataque da sexta-feira. E contando todo esse arsenal intelectual, bélico e tecnológico, não podemos esquecer do efetivo humano. O Irã conta com cerca de 610 militares ativos e 350 mil reservistas, além de um grande número de paramilitares ligados à Guarda Revolucionária. Israel, por sua vez, possui cerca de 170 mil militares ativos, mais uma força de reservistas altamente treinada e mobilizável rapidamente, somando até 447 mil soldados em caso de emergência. Em caso de confronto mais intenso, seria quase impossível que esse confronto ficasse somente entre Israel e Irã. Com certeza iria se escalonar, podendo chegar até conflitos nucleares a nível mundial. Com certeza outros países como Estados Unidos, China, Rússia e outras potências iriam acabar se envolvendo. Os Estados Unidos, por exemplo, tradicionais aliados de Israel, mantém bases, sistemas antimísseis e tropas na região de Israel, além de fornecer tecnologia militar avançada. Ainda que o governo americano tenha sinalizado cautela neste recente ataque, dificilmente Washington ficará inerte diante de uma ameaça existencial a Israel e ao Ocidente. Do lado do Irã, o Hezbollah é o principal aliado. Apesar de ter enfraquecido politicamente e militarmente falando, o Hezbollah possui mais de 150 ogivas nucleares e estima-se que eles possuem ainda vários soldados pelo mundo dispostos a lutar ao lado do Irã nessa guerra. Incrível que pareça, existem pessoas que defendem esses grupos extremistas em países ocidentais, onde existe o capitalismo, a liberdade de expressão e a liberdade religiosa. Aqui no Brasil não é diferente. Temos vários grupos que se juntaram ali, se uniram para poder defender o Hamas, o Hezbollah e vários outros grupos terroristas e também defender os grupos que fazem opressão contra os palestinos, que fazem opressão contra os iranianos. E esse pessoal não sabe o que acontece dentro desses países, onde as mulheres, crianças, jovens, toda a população acaba sofrendo com um regime autoritário, um regime que mata e um regime que faz aquilo que quer porque não tem democracia e não tem nenhuma supervisão. Sempre pessoas que defendem esse gênero de política, pessoas que vivem em um país democrático, em um país capitalista e muitas vezes se beneficiam por meio de ONGs através de pessoas que trabalham em jornais para poder espalhar mentiras sobre o Estado de Israel e vários outros países que estão procurando sempre se defender militarmente falando. Israel não é diferente. Israel tem o direito de se defender e busca se defender todos os dias contra os extremistas que querem acabar com o Estado democrático de Israel. Então já deixa aqui nos comentários qual é a sua opinião, quem você acha que está certo nessa guerra, porque nós sabemos que guerra é uma coisa que ninguém quer, nenhum país quer, gera problemas, gera morte de civis, gera instabilidade econômica, mas nós sabemos que existem pessoas e existem partes das imprensas mundo afora, não só no Brasil, que acabam não te contando tudo aquilo que realmente acontece na guerra e te explicando
ponto a ponto, e nós explicamos aqui no canal. Então, se você gostou do vídeo, já deixa seu like, já compartilha esse vídeo com o pessoal e comenta aqui embaixo o que é que você acha sobre essa guerra. Você acha que vai escalonar, vai ficar só entre o Irã e Israel, vai entrar os Estados Unidos, vai entrar a Rússia, a China? Deixa aí a sua opinião e se você gostou desse vídeo, dá o like para a gente poder fazer mais vídeos como esse. Tamo junto!